eu vou trazer-vos um problema. Provavelmente dirão vocês, bem, mas o que é que se espera mais do matemático do que trazer problemas? Os matemáticos têm sempre problemas para apresentar. Na verdade, este é um problema especial. Eu diria que talvez seja o maior problema que a humanidade tem nos dias de hoje. De facto, é um grande problema. Eu vejo a matemática um pouco como uma filosofia especializada. Portanto, tal como em filosofia, eu acho interessante encontrar problemas. Ou seja, para mim é tão interessante encontrar um bom problema como encontrar uma boa solução para um problema. Eu trago-vos um problema porque eu próprio não tenho solução. Portanto, se alguém tiver uma solução para este problema, pois ficaria muito satisfeito se me pudessem enviar. Antes de começar a falar sobre o problema em si, vou-vos falar um pouco de matemática, um pouco de uma questão que é muito simples. Esta é uma ideia tão simples que tem uma expressão popular. Não coloco todos os ovos na mesma cesta. De facto, não subestimem ideias simples. Há ideias simples que têm consequências extremamente poderosas. E esta, na minha opinião, é uma delas. De facto, é uma ideia muito simples. A ideia é que se nós tivermos uma cesta com ovos, eu tenho aqui uma cesta com 12 ovos, ok? Eles podem se partir. E se eu tiver esta cesta e com 12 ovos, o destino vai brincar com ela e ela eventualmente poderá... Não caiu, mas poderia cair. O seu destino vai brincar com ela. Vamos supor que ela deita ao chão com probabilidade, vamos supor um meio. Vamos supor que ele deita uma moeda ao ar, atira uma moeda ao ar e conforme a cesta cai ou não, ele deita ou não a cesta ao chão. Neste caso, o que acontece é que nós temos um futuro extremamente pouco previsível, ou seja, vamos ter ou todos os ovos partidos ou todos os ovos inteiros no futuro. Vamos ter todos os ovos partidos com probabilidade 50% ou meio e vamos ter todos os ovos inteiros também com probabilidade ou meio. É um futuro bastante imprevisível, bastante instável. O que se passa é o seguinte: se nós tivermos mais cestas, eu tenho aqui 12 cestas, e vamos colocar um ovo em cada cesta. Agora há muitas cestas. Vamos colocar um em cada. Agora, vamos supor que o senhor destino... Ok? Vamos supor que o senhor destino brinca de novo com os ovos. Vamos supor que ele atira de novo uma moeda ao ar por cada cesta e que deita ou não ao chão conforme sai cara ou proa. Agora ele, claro, pode fazer isso, mas agora só pode brincar com o ovo de cada vez. Com 2, talvez. Quanto muito com 3. Eu, como não quero brincar com o destino, cozi os ovos. Mas agora tudo muda radicalmente de figura. Porquê? Porque agora pode-se partir um número qualquer de ovos entre 0 e 12. Agora é muito pouco provável que se partam só 0 ovos. Curiosamente, nós aumentarmos o número de cestas, aumentámos a probabilidade de haver pelo menos um ovo partido. Mas, por outro lado, também diminuímos muito a probabilidade de termos todos os ovos partidos. Agora, o mais provável é partirem 6 ovos, ou partirem 5, 7, mas a zona mais provável é esta. Reparem que isto é o tipo de cálculo que vocês podem fazer, se quiserem. Na verdade, estas linhas aqui são baseadas numa linha do famoso triângulo Pascal. Agora, mesmo o mais provável será partir em 6. Portanto, neste caso, agora, o futuro é bastante seguro, é bastante previsível, de certa forma. O mais provável é eu ter mais ou menos 6 ovos partidos. E é bastante estável, de certa forma, sei o que vai acontecer, com alguma dose de certeza. E esta é basicamente a ideia de não coloques todos os ovos na mesma cesta. Esta ideia de diversificar o sítio onde nós colocamos os ovos é uma ideia muito natural. Reparem que a evolução natural não existia sem esta diversificação. A natureza faz isto de forma natural, digamos. Não há todas as espécies, os indivíduos são muito diferentes, justamente para depois escolher os mais aptos. Não há seleção natural sem diversificação. Está implícito, digamos, na teoria de seleção natural. Portanto, na natureza isto é muito normal. Também é muito normal nos mercados financeiros, ou com alguém que tenha dinheiro para investir. A primeira coisa que pensa, quando se tem dinheiro para investir, é em diversificar esse investimento, para justamente tornar o futuro mais previsível, mais seguro. A diferença quando nós colocamos o dinheiro num banco, num fundo de investimento, a diferença entre um fundo de alto risco
E um fundo de baixo risco é justamente a quantidade de diversificação. Um fundo de baixo risco é um fundo onde houve muita diversificação e, portanto, há muitas cestas onde colocamos o dinheiro, aí o futuro é bastante previsível. Nós sabemos essencialmente que tipo de rendimento é que vamos obter desse dinheiro. Também, em contrapartida, nunca vamos ter um grande rendimento. Mas, tal como aqui, também é pouco provável que nós, ao diversificarmos o número de cestas e aumentarmos o número de cestas, fiquemos com todos os ovos inteiros. Mas, por outro lado, é bastante previsível. Um fundo de alto risco é justamente um fundo onde houve pouca diversificação. O que se passa é que nos mercados não é como nas cestas que caíram todas com probabilidade no meio. Eles agora, alguns caem supostamente com probabilidades diferentes. E, portanto, a habilidade do investidor financeiro está em escolher as cestas que caem com menos probabilidade e, portanto, aumentar o rendimento médio desse dinheiro. O que se passa é o seguinte: nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, nós temos uma coisa que se chama globalização. E a globalização, eu não tenho nada contra ela, mas a verdade é que mudou a dinâmica das coisas, a forma como nós nos organizamos socialmente, culturalmente, economicamente, etc. E não podemos enfiar a cabeça na areia. De facto, mudou coisas e é isso que eu gostaria de mostrar. Que tipo de coisas é que mudou? A primeira, uma coisa basicamente que está implícita ou que acaba por ser consequência imediata da globalização é o seguinte: se nós tivermos, por exemplo, uma empresa que tem uma ligeira vantagem competitiva, se tiver uma pequena vantagem competitiva, no período antes da globalização, essa vantagem competitiva acabava por não fazer assim grande diferença. Ou seja, as empresas eram limitadas por limitações de ordem geográfica, de comunicação, etc. E, portanto, na prática, uma ligeira vantagem competitiva não trazia grande diferença em relação a outras empresas que eventualmente podiam não se comportar tão bem, ou podiam não ter tanta vantagem. A partir do momento em que nós temos a globalização, algo radical acontece. Uma ligeira vantagem competitiva traz um sucesso relativamente a outra empresa completamente diferente. Uma evolui neste sentido e outra evolui neste sentido. Provavelmente esta acaba por ser engolida por esta. Nós chamamos em matemática isto de sensibilidade às condições iniciais. Ou seja, com a globalização, o mundo está muito mais sensível, de certa forma. Pensem que isto não acontece só com empresas, acontece com hábitos culturais. Por exemplo, pensem no que todos atualmente tendemos a comer pizzas. E tendemos a comer pizzas porquê? Porque a pizza tem uma ligeira vantagem competitiva. É talvez mais fácil de fazer, é um pouco mais barata, o que faz com que esse hábito se espalhe pelo resto do mundo. De facto, é uma pequena diferença. Pensem, por exemplo, outro caso para mim paradigmático. Quando nós temos um vídeo, 2 vídeos, a diferença entre eles se tornar viral e não tornar é muitas vezes nós não conseguimos distinguir o que é que torna um melhor que o outro. Mas a verdade é que um deve ter uma ligeira vantagem competitiva que faz com que um seja visto por bilhões de pessoas e outro, basicamente, seja ignorado. Portanto, a globalização trouxe esta sensibilidade às condições iniciais. Vou-vos dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, é mais ou menos seguro, isto na minha opinião, porque há pessoas que ainda não acreditam nisto, que nós vamos, num futuro, talvez não muito distante, falar todos a mesma língua, ou pelo menos ter uma língua em comum. A verdade é que se nós recuarmos algumas décadas, nós tínhamos dialetos locais, as pessoas falavam de forma diferente, conseguimos identificar as pessoas pela forma como elas falavam. Isso deixou de ser assim com o rádio e com a televisão, dentro do mesmo país. Nós uniformizámos a língua. Acontece agora o mesmo numa segunda fase a nível global. Cada vez mais nós falamos inglês e cada vez mais essa é uma língua global, não é? Cada vez mais, por exemplo, há universidades a dar cursos em inglês, porque isso prepara, e não só em mestrados, atenção, já há muitas licenciaturas que têm cursos em inglês, porque por um lado as universidades acham que preparam assim os alunos de melhor forma para o mercado global, por outro lado também os estudantes Erasmus e tudo isso torna-lhes a vida mais fácil, não é? E a verdade é que cada vez mais se ensina em inglês e, portanto, não será muito difícil prever que dentro de alguns anos as universidades ensinem inglês. Já o fazem com os livros, não é? A maior parte das universidades escolhem manuais, muitas cadeiras, muitos cursos escolhem livros em inglês. Portanto, não é muito difícil nós prevermos que um dia vamos falar todos a mesma língua, seja em inglês ou outra qualquer. Mas aqui também nós estamos a colocar todos os ovos no mesmo cesto. A verdade é que a partir do momento em que nós falamos todos a mesma língua, passamos de certa forma também a pensar todos da mesma forma.
Na verdade, esta uniformização da língua tem uma consequência dramática também sobre a globalização. Na verdade, é um ciclo vicioso, não é? Nós temos a uniformização da língua que leva a uma certa globalização e a globalização leva de novo à uniformização da língua. É um ciclo vicioso difícil de quebrar. Há também uma certa uniformização do ensino. Cada vez mais as matérias são as mesmas nas várias universidades. Se eu sou professor universitário, se eu quando escolho um livro, se os meus alunos sabem ler inglês, eu vou escolher o livro que eu conheço no mundo que eu acho que é o melhor, não é? E o mesmo vou fazer as outras pessoas no resto do mundo. Portanto, cada vez mais nós estamos a aprender as mesmas matérias. Também em metodologia, cada vez mais os professores são mais semelhantes entre si em todo o mundo. Se nós recuarmos há alguns anos, havia uma cauda de, digamos, maus professores e uma cauda de muitos bons professores. Nós, de certa forma, acabámos com isso nos últimos anos, não é? Os nossos professores, onde eu me incluo, são muito standard, têm formas muito rígidas de ensinar, programas muito concretos para passar aos seus alunos, etc. Mais uma vez, estamos a colocar todos os ovos no mesmo cesto. Temos uma certa uniformização cultural também. Pensem que cada vez as pessoas vão buscar informação mais aos mesmos sítios. A Wikipédia é um paradigma disso, não é? Cada vez mais, e não tenho nada contra a Wikipédia, aliás, eu próprio consulto muitas vezes, mas cada vez mais as pessoas vão buscar a informação ao mesmo sítio. Mais uma vez, os ovos no mesmo cesto. YouTube, música, cada vez mais referências musicais, culturais, de imagem, vídeos, cinema, etc., são as mesmas. Mais uma vez, quando nós temos as mesmas referências culturais, tendemos a pensar da mesma forma. Pensem, por exemplo, neste fenómeno recente de musical que de repente é visto por todo o mundo, em todo o mundo mesmo. Quer dizer, não só antigamente as coisas aconteciam no Ocidente e depois no Oriente de outra forma, atualmente já é de facto global. Mais uma vez, estamos a colocar todos os ovos no mesmo cesto. As próprias conferências STERD têm uma natureza global, ou seja, eu não me estou a excluir deste problema. Eu, quando estou aqui, faço parte de um ciclo de conferências cuja natureza é ser global, é transmitir imagens para o mundo inteiro. Mais uma vez, estamos a colocar os ovos no mesmo cesto. Uniformização física. Pensem que até aqui há uma uniformização. Pensem que com os fluxos migratórios, cada vez as pessoas se cruzam mais. Nós cada vez somos mais semelhantes geneticamente. E cada vez somos mais uniformes em todo o mundo. Acontece uma coisa caricata, por exemplo, com o índice de massa corporal. Não sei se sabe, o índice de massa corporal é o índice que tenta medir a nossa gordura. E esse índice, depois há um intervalo a partir do qual as pessoas são consideradas obesas e antes do qual são consideradas muito magras. Esse intervalo é aplicado de forma igual em todo o mundo, sem ter o cuidado de ser adaptado a características regionais. E, portanto, há partes do mundo onde este intervalo não está bem afinado. Mas a verdade é que é aplicado da mesma forma em todo o mundo. Acontece o mesmo com os percentis. Os percentis, aqueles que nós temos nos boletins infantis, eles são feitos com base em dados internacionais. E, portanto, muitas vezes os pais ficam preocupados com o facto de o seu filho não estar no percentil 50, quando não tem nada de estar. Simplesmente estão a comparar o seu filho com todas as pessoas do mundo. Eventualmente, aquela amostra poderia não ser completamente fiável. Mais uma vez, estamos a colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, qual é que é o problema? De facto, o problema é que no mundo onde os ovos tendem a estar no mesmo cesto é um mundo bastante instável e pouco previsível. E quando eu digo instável, é um mundo onde há bastantes flutuações, onde há bastantes oscilações. E essas oscilações, na minha opinião, já estão a ser tão grandes que estão a provocar, por exemplo, o que nós chamamos hoje de crise, não é? Essencialmente, esta é uma flutuação cultural, económica, etc., mas que está já a ser de um nível tal que países inteiros estão a ressentir com isso, não é? É menos previsível, de facto, é um mundo onde tudo pode acontecer. A solução para isto, bom, a verdade, como eu vos disse, não tenho solução para este problema. Se alguém tiver, depois ficaria muito contente que me dissesse ou que contasse ao mundo. Quando muito, posso apelar a que as pessoas sejam mais tolerantes com a diferença, até um certo ponto, porque também se levarmos isto ao extremo, deixamos de defender os nossos ideais, mas talvez sendo um pouco mais tolerantes. Mas este não é a solução para o problema, atenção, não é de facto a solução para o problema, e a verdade é que eu próprio estou vestido com roupas que se vestem, ou seja, a forma como eu estou vestido não me permite identificar
como cidadão português, nasceu nas Caldas de Rainha, porque eu visto da mesma forma que se vestiria qualquer outra pessoa do mundo que aqui estivesse. E muito obrigado pela vossa atenção.